Imagine dar o seu melhor golpe e não acertar nada além do ar. Imagine dar o seu melhor golpe uma e outra vez, e o homem que está bem na sua frente simplesmente desvia os golpes, deixando apenas 1 centímetro de espaço cada vez. Não era um truque, não era sorte. Era Nicolino Locke. E durante 15 anos no boxe profissional, transformou o ato mais fundamental desse esporte em algo que seus rivais simplesmente não conseguiam fazer. Chamavam-no de o Intocável, e não era um apelido que alguém lhe deu numa coletiva de imprensa. Era um veredito que todo homem que subia ao ringue com ele acabava tendo que aceitar. Nicolino Locke nasceu em 7 de setembro de 1939 em Tunuyán, Mendoza, Argentina. Uma pequena cidade encravada nos Andes, longe das luzes de Buenos Aires e dos grandes palcos do boxe mundial. Ele cresceu em um mundo onde o boxe não era uma carreira profissional, mas sim um instinto de sobrevivência. Uma forma de um jovem com mãos rápidas e reflexos ainda mais rápidos construir um futuro para si. E desde o momento em que pisou numa academia, ficou claro que Locke não só tinha talento, mas também algo que não se podia ensinar. Quando se tornou profissional, Locke já havia desenvolvido um estilo tão único, tão profundamente instintivo, que não tinha nome. Era simplesmente dele. E passou os 15 anos seguintes provando ao mundo que não se pode nocautear um homem que nunca pode ser tocado. Essa foi a noite em que o Intocável se tornou campeão do mundo, e fez isso da forma mais típica de Locke que se pode imaginar. Locke viajou para Tóquio como o menos favorito. Fuji era o campeão dos superleves do CMB, lutando em casa com milhares de espectadores a seu favor. Um campeão que defendia seu cinturão em sua própria cidade contra um desafiante estrangeiro, do qual a maioria esperava que fosse superado em força e desempenho. O ambiente era eletrizante e Locke entrou para enfrentá-lo com a calma de um homem que já havia decidido como a noite terminaria. Desde o primeiro toque do gongo, Fuji partiu para o ataque, buscando o tipo de trocas de golpes que o haviam tornado campeão. E desde o primeiro toque do gongo, ele não encontrou nada. Locke ficou parado bem na frente dele, sem recuar, sem desviar, simplesmente parado ali, e fez com que ele errasse. Uma vez, outra vez e outra vez. O que aconteceu durante os 9 rounds seguintes foi algo que o público de Tóquio nunca tinha visto antes. Fuji deu tudo de si. Jabs, ganchos, combinações, e Locke se esquivou de todos eles com aquela elegância relaxada e sem pressa, contra-atacando na medida certa para fazer o campeão pagar por cada golpe errado, sem nunca entrar na troca de golpes que Fuji desejava desesperadamente. Nos rounds intermediários, o público de Tóquio já havia parado de torcer pelo seu campeão e começou a aplaudir o visitante. Eles riam, não por deboche, mas com verdadeiro espanto, porque o que estavam vendo não era apenas boxe, era algo mais próximo da arte. Um homem parado diante de um campeão mundial, fazendo parecer que ele golpeava o ar. Fuji se sentiu tão frustrado, tão exausto, tão completamente incapaz de encontrar uma resposta, que seu corner interrompeu a luta após o 9º round.
Nicolino Locke era o novo campeão mundial dos meio-médios ligeiros do CMB. E havia conquistado o título, não por nocautear seu oponente, mas por quebrar seu espírito de forma tão completa que seu corner decidiu que a noite tinha acabado. A primeira defesa do título aconteceu contra um homem que sabia exatamente como era ostentá-lo. O próprio Carlos Hernandes era um ex-campeão mundial, um pugilista venezuelano com a experiência, a ambição e o perigo necessários para transformar esta noite em tudo, menos uma rotina. E por um breve instante, no segundo assalto, pareceu que o impensável poderia acontecer. 29 años para los dos. Agarró la derecha Hernández. Se debutó como rentado, curioso, ganando por nocaut. En el segundo. Caliente infighting, caliente en el del pantalón blanco. Tanto Hernández como Loche prestigian el... Hernandes acertou Lotte com um golpe que deixou o campeão no chão. O público do Luna Park prendeu a respiração e por um instante parecia que a história poderia tomar um rumo bem diferente. Bomba de Hernández frenó a Loche. Mal paso del intocable. Cayó Nicolino. Ha caído Loche. Un momento dramático. Mas Locke se levantou e então colocou as mãos à obra. El fantasma del segundo round parece quedar atrás. Observen, la certeza está en Loche. El intento fallido en Hernández, conmovido de las victorias. Sobre los de mano derecha. Siempre es peligroso Hernández. Durante os 13 assaltos restantes, o Intocável desmontou o ex-campeão com uma paciência implacável. Fez com que errasse, fez ele pagar por isso e controlou cada centímetro do ringue. Enquanto Hernandes ficava mais desesperado e mais exausto a cada assalto que passava, Locke derrubou Hernandes 2 vezes durante a luta. E quando soou o gongo final, a decisão unânime nunca esteve em dúvida. Vimos en su primer paso por el boxeo rentado. Va a comenzar el show de Nicolino. Va a meter presión contraofensiva Loche. Muy alta Loche. Observen, gancho. Ele foi derrubado no segundo round e venceu todos os seguintes. Intocável não era apenas um apelido, era uma promessa que ele cumpriu mesmo quando o chão se levantou para recebê-lo. No ringue, ao encarar o oponente, sua vantagem é a velocidade. Mais rápido domina a luta. Você não quer ser nocauteado, precisa ser rápido, desviar, se mover, reagir e golpear no momento certo. Tudo depende de pensar rápido e tomar boas decisões para ganhar vantagem e conquistar a vitória. Então hoje eu quero te contar sobre uma ferramenta de edição que é tão rápida que dá uma grande vantagem para quem usa. Ela se chama Opus Clip. Opus Clip é uma ótima ferramenta de edição e agora, com seu novo recurso, ela pode pegar seu vídeo e automaticamente cortá-lo em clipes curtos, prontos para postar nas redes sociais. O software analisa e edita o conteúdo para você, permitindo postar rapidamente muito conteúdo nas redes sociais e se manter no jogo. Eu mesmo não tenho paciência para sentar e editar o dia todo, então o Opus Clip é perfeito para mim. Ele faz o trabalho automaticamente e me deixa com mais tempo para treinar e ficar pronto. E como você está vindo pelo nosso canal Ultimate KO, você recebe benefícios exclusivos. Escaneie o QR Code ou acesse o link. Use Opus Clip no checkout para ganhar uma semana grátis e 3 meses com 50% de desconto no Opus Clip. Então vamos lá. Boa sorte, mantenha-se rápido e vá nocauteá-los. João Henrique da Silva chegou ao Luna Park em 13 de outubro de 1969, com algo que a maioria dos rivais de Lotte não tinha. Um histórico profissional impecável. O brasileiro estava invicto, faminto e convencido de que seu estilo de pressão seria a chave que finalmente desvendaria o quebra-cabeça que o Intocável havia transformado em sua defesa. Mas não foi assim. También venía, en fin, Nicolino, por el mismo sábado a la tarde o en este fin de semana al deporte argentino porque el fútbol se quedaba fuera del Mundial del 70. Cuando Lectura dijo al diablo, la fiesta. Henrique pressionou desde o primeiro round, tentando sufocar os movimentos de Locke e forçar aquele tipo de trocas corpo a corpo em que sua potência pudesse se destacar.
e Locke deixou que ele viesse relaxado, sem pressa, movendo-se o suficiente para que o brasileiro errasse e fazendo com que cada golpe errado lhe custasse algo. Realmente comenzó a existir en el 59-60 y ya pesadamente en el 61-62, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese tiempo yo... Ahí estamos viendo justo algo de los clásicos que más nos gustan. Los grandes campeones del ring, Sí, sí. es el negro Tonso. Buscando parecer que está haciendo muchas cosas y Nicolino manejando... 15 assaltos, decisão unânime, e assim terminou o recorde invicto de Henrique. Outro desafiante invicto ficou se perguntando o que acabou de acontecer. E mais uma defesa de título se somou ao legado crescente do campeão. Adolf Pruitt era o número 1 do mundo no peso superleve. Chegou a Buenos Aires com agressividade, pressão e intenções de nocaute, o tipo de boxeador que acreditava que se lançasse golpes suficientes e se mantivesse perto o bastante por tempo suficiente, até mesmo o intocável acabaria caindo. 15º y último round y Adolf Pruitt de los Estados Unidos. El primer minuto de esta última vuelta. Ele lançou uma quantidade enorme de golpes, ficou muito perto, e Locke ainda assim não caiu. Muy buena izquierda de noche recién. Y falta menos de uno para terminar este set. Assalto após assalto, Pruitt avançava com suas combinações, tentando sufocar o campeão com volume e força física. Assalto após assalto, Locke se esquivava, girava, se movimentava e contra-atacava, fazendo o desafiante número 1 parecer lutar contra um fantasma. Mesmo quando Pruitt sofreu um corte acima do olho no terceiro assalto, mesmo quando a pressão aumentou e as trocas ficaram mais próximas e duras, Locke nunca deixou ele encontrar um golpe limpo para trabalhar. Pasajes finales de la pelea. Este grito de Nicolino, Nicolino, Nicolino. Por parte de Noche, por adentro esa derecha. Pasó el norteamericano. A luta terminou com uma decisão unânime após 15 assaltos. As pontuações de 149 a 144 e 149 a 145 representaram uma vitória clara e dominante que manteve Pruitt ainda como número 1 do ranking, mas sem se aproximar do título pelo qual tinha viajado para a Argentina. De tudo o que Nicolino Locke já fez em um ringue de boxe, cada defesa de título, cada esquiva impossível, cada luta que parecia não lhe custar nenhum esforço, esta noite pode ser a mais extraordinária. Porque Locke saiu para o terceiro round dessa luta com 2 tendões rompidos no braço esquerdo. E não parou. Barrera Corpas era um boxeador espanhol canhoto que tinha chegado preparado com uma estratégia de luta para canhoto, desenvolvida especificamente para confundir e colocar o campeão em apuros. No segundo round, algo deu errado. Uma colisão, uma troca desajeitada, e o braço esquerdo de Locke ficou praticamente acabado. Não estava machucado nem dolorido, mas com os tendões rompidos, o braço pendurado, flácido ao seu lado durante o resto da luta. Qualquer outro boxeador teria seguido o conselho do médico e teria desistido, mas Locke continuou em frente. O que aconteceu durante os 13 rounds seguintes desafia qualquer descrição simples. Locke, lutando praticamente com um só braço, continuou fazendo Corpas errar com a mesma precisão relaxada que definiu toda a sua carreira. Utilizando apenas movimentos de cabeça, jogo de pés e reflexos para evitar o dano, e depois encontrando maneiras de contra-atacar e pontuar, apesar da lesão. Nos assaltos 13º e 14º, fez Corpas cambalear mesmo com o braço lesionado, e quando soou o gongo final, ele venceu por decisão dividida. Além disso, lutou a maior parte da luta com um corte acima do olho desde o 8º assalto em diante, tendões rompidos, um olho cortado, 13 assaltos e uma vitória por decisão dividida.
Há boxeadores que vencem graças ao seu talento, há boxeadores que vencem graças à sua resistência. Mas Locke fez as duas coisas na mesma noite, com apenas um braço. Essa luta é a que a história tratou com mais generosidade, porque o homem que enfrentou Locke naquela noite em Buenos Aires acabaria se tornando um dos melhores pesos meio-médios ligeiros da história. Antônio Cervantes Kitpambelé ganharia o título de peso meio-médio ligeiro da AMB no ano seguinte, e ele manteria durante uma das sequências de domínio mais impressionantes que a divisão já viu. No final de sua carreira, ele seria lembrado como uma lenda. Em dezembro de 1971, Cervantes tinha 24 anos. Ele seguia invicto em títulos mundiais, e convencido de que estava pronto para tirar o título de Locke. De Buenos Aires, del púgil de Mendoza, en el final del combate. Durante 15 assaltos no Luna Park, Locke deu ao futuro campeão colombiano uma lição magistral sobre a arte de fazer um grande boxeador parecer medíocre. As esquivas defensivas, os movimentos de cabeça, a neutralização tranquila e sem pressa de tudo o que Cervantes lançava, tudo estava ali. O repertório completo de Locke, mostrado contra um dos rivais mais talentosos de sua carreira. Após 15 rounds, a luta terminou com uma decisão unânime. Os 3 juízes deram a vitória para Locke, sem hesitar. E o homem que se tornaria uma lenda voltou para a Colômbia com um plano do que ainda precisava aprender. Locke acabava de derrotar um futuro campeão mundial e fez parecer que era apenas mais uma noite comum de terça-feira. Nem todos que enfrentaram o intocável eram grandes. Mas os grandes que o enfrentaram saíram tendo aprendido algo novo sobre o esporte. 7 defesas bem-sucedidas do título, um mundial vencido em território inimigo e um legado construído não sobre os nocautes, mas sobre algo mais raro. A capacidade de encarar os melhores boxeadores do mundo e fazê-los errar de forma tão completa, de maneira tão consistente e tão bonita que no final eles tiveram que parar de se perguntar como e simplesmente aceitar que esse homem não podia ser tocado. Com um recorde de 117 vitórias, 4 derrotas e 14 empates ao longo de uma carreira que durou quase 2 décadas, Nicolino Locke continua sendo o maior exemplo do boxe defensivo. Um boxeador tão à frente do seu tempo que ainda falamos dele meio século depois de suas grandes lutas. Ele não era o que batia mais forte no ringue. Ele não precisava disso. Ele era o homem que não podia ser atingido. E no boxe? Isso pode ser o mais perigoso de tudo.